Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um estudo online dos Humildes de Jesus. Nessa noite nós continuaremos a lei da destruição, encerrando o assunto sobre a pena de morte, e hoje também começaremos a falar da lei de sociedade. Por que nós temos de viver em sociedade, por que nós encarnamos para viver em grupo e o que isso nos ensina através dessas interações. Então, espero que o estudo de hoje seja bem proveitoso e a gente vai continuar aqui de onde nós paramos ontem à noite. Bora lá. Pergunta número 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Porque aqui a gente já debateu vários outros tipos de contextos da pena de morte, interpretações diversas, e os espíritos já deixaram bem claro aqui que não importa o caso, a pena de morte nunca é aceita, porque sempre vai ter a forma do espírito se regenerar, se transformar e assim conseguir o seu perdão. E a gente já viu vários exemplos desse na sociedade. Homens que se transformaram e passaram a criar excelentes projetos de acolhimento a jovens e evitaram muito o crime na sociedade. Mas lendo a pergunta: que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta: é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Então, quando uma religião ou alguma vertente entende que deve-se colocar a pena de morte àquela pessoa que cometeu algum erro religioso, essa pessoa, esse sacerdote, ele está achando que ele é capaz de distribuir a justiça divina, mesmo ele sendo homem. Então, ele está muito errado nisso. A justiça divina é feita através da lei de karma. Então, o próprio universo, as próprias energias fariam com que a pessoa pagasse pelos erros que ela cometeu, sem nem precisar de algum homem gerar uma pena de morte ou de qualquer tipo. Então a gente percebe aqui que, mais uma vez, o cristianismo e o kardecismo é contra a esses tipos de atitude. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar, muito ainda tem que aprender. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e aos que impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Então, cada um desses que faz, entre aspas, em nome de Deus, na verdade está cometendo assassinatos a sangue frio e não entendeu provavelmente nada do que estudou, do que aprendeu enquanto cristão, enquanto membro de qualquer religião que fala sobre se ligar a Deus e a uma essência maior. E aí, hoje nós começamos o capítulo número 7, que é o que falará sobre a lei da sociedade, onde a gente vai entender por que nós temos de viver em sociedade e por que Deus fez com que as coisas do plano físico ocorressem como são, por que nós tivemos de ter esses tipos de relações e o que elas nos ensinam. Cadê? E aí a gente vai entender a necessidade da vida social, porque a gente vive em grupo, a vida de insulamento, no caso, os que tentam se afastar e viver isolados, o voto de silêncio, aqueles que tentam não falar nunca e não interagir nunca com o próximo, e os laços da família. Então, bora lá, a lei da sociedade. Necessidade da vida social. Pergunta número 766. A vida social está na natureza? Então ela é parte da natureza, ela é parte da vontade de Deus? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, sim, é da vontade de Deus que nós convivamos em sociedade, agrupados, e que nós tenhamos respeito um pelo outro, boas relações um pelo outro, lapidando assim esse lado animalizado que muitas vezes nos faz ficar em constante atritos, às vezes até em guerras. E bora entender melhor. Pergunta número 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Se afastar e se isolar absolutamente? Resposta: sem dúvidas, pois que por instinto os homens buscam
auxiliando-se mutuamente. Tem um sociólogo que disse que o ser humano é um ser, que o humano é um ser social. E aqui basicamente está confirmando isso. Nós temos de viver em sociedade, nós temos de ter essas relações, de ter essas trocas de aprendizados e de desenvolvimentos. Afinal, vivendo sozinho, entre aspas, é muito mais fácil do que viver com o outro, tolerar o outro, entender que você tem que ser uma parte irritada, que você tem que ser uma parte ciumenta, que você tem que ser uma parte possessiva, ou seja lá quais sejam as outras chagas que você pode vir a ter por esse ego, por essa interação. E tudo isso aí é parte da lapidação que a gente tem que passar para se desenvolver. Então, sem dúvida, viver em sociedade, interagindo com os outros, é parte da lei da natureza, é parte da lei da sociedade. E aí a gente vai para a pergunta 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. Então, está falando aqui, os seres humanos se agrupam aqui na Terra simplesmente porque eles preferem, porque eles gostam, etc, etc, ou isso é parte da vontade divina que vai nos empurrando, entre aspas, para que a gente viva em sociedade, em grupo? Aí vem a resposta. O homem tem que progredir. O insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Então está falando aqui que na interação social, na interação com o outro, nós temos muito mais chances de observar de uma forma mais direta as chagas que habitam em nossa mente, em nosso corpo, em nossa forma de interagir com o outro. Tem uma vertente da psicologia que diz o seguinte, que enquanto nós interagimos com o outro, nós estamos exteriorizando o que também existe dentro da gente. Às vezes um comportamento que a gente vê de negativo no outro é um comportamento que habita em nós e nós nem percebemos. Porque quando somos nós tomando certas atitudes, nós concordamos, nós vemos motivos, nós vemos razão para aquela atitude. Mas quando é o outro fazendo a mesma coisa, você se incomoda muito. Então, esse reflexo que a gente vê no outro, muitas das vezes é algo que nos ajuda a enxergar a nós mesmos. É como se todas essas pessoas que vivem em sociedade conosco são pequenos espelhos, pequenos fragmentos de nós mesmos que nos ajudam a nos entender e perceber onde a gente está errando, onde a gente está exagerando, onde eu ainda tenho um ódio, onde eu ainda tenho um ciúme, onde eu ainda tenho um ego, onde eu ainda tenho um orgulho. E através dessas interações que na maioria das vezes a gente percebe, poxa, nisso daqui eu ainda estou errando, poxa, nisso aqui eu ainda não tenho paciência. Então é essencial para o desenvolvimento humano essa lei de sociedade, que a gente interaja um com o outro e assim vai aprendendo, poxa, o que é que está acontecendo aqui nessa situação? O que é que eu posso aprender disso? O que isso veio para me ensinar? Qual a utilidade disso? E essas reflexões constantes são o que nos vão fazendo lapidar a nossa mente, a nossa moralidade, o nosso espírito, e assim se preparar mais para o desenvolvimento espiritual. E aí vem a nota de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se complementam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, não isolados. Então, por exemplo, alguns filósofos dizem que o fato que fez o Homo sapiens se desenvolver diferente de várias outras raças hominídeas que existiam foi o fato deles se agruparem, em parte, porque quando eles passaram a se agrupar, eles passaram a ter mais força, passaram a ter mais união, e essa união facilitava a caça, facilitava a proteção e facilitava outras coisas, e também a percepção em relação à morte, segundo a filósofa Viviane Mosé. Porque quando o ser humano passou a perceber que o outro morria, ele começou a ter um sentimento de proteção muito maior. Poxa, o meu irmão, essa pessoa aqui que eu gosto, esse hominídeo aqui que está do meu lado e eu tenho um certo apreço, pode morrer a qualquer instante. Então, se eu me juntar a ele, será que não tem como eu e ele nos protegermos bem melhor? Então, a morte também
foi algo que nos movimentou bastante. Afinal, muitos percebiam no ato da morte como uma crueldade, como algo a se temer, e eles pensavam que juntos eles poderiam ser mais fortes para evitar que algumas coisas acontecessem. Por exemplo, numa caçada contra um animal muito maior, as chances desse animal vencer com eles agrupados era muito maior, e a dor de provavelmente sentir a perda por um amigo, por alguém próximo, também diminuía. Então, boa parte das movimentações que fizeram com que nós, seres humanos, nos desenvolvêssemos foi o fato de nós passarmos a conviver em sociedade. E isso é essencial para a gente observar como auxiliadoras umas às outras, com toda certeza muita coisa na sociedade iria mudar. Mas o que a gente vê hoje em dia é um ciclo muito estranho, onde cada um quer se isolar, cada um quer construir os próprios meios de viver bem e simplesmente deixa os outros se virarem nessa selvageria. E aí a gente vai agora para entender a vida de insulamento e o voto de silêncio. Porque além dessa vida de insulamento, de, por exemplo, se isolar no mosteiro, etc., etc., ainda tem os mosteiros ou locais que têm insulamento, grupos, só que mais afastados, elas também praticam o voto de silêncio. Então, elas só se interagem através de olhares, de gestos, mas nunca podem falar. Aí a gente vai entender aqui a visão do espiritismo e do kardecismo, que é a mesma coisa, sobre isso. Pergunta número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, basicamente está falando aqui. Existem animais na natureza que preferem viver sós, que preferem viver isolados, como os lobos, entre outros, que saem e ficam durante bastante tempo sozinhos, caçando, fazendo coisas, e só se encontram praticamente para o acasalamento, para manter a espécie viva. Então está falando aqui, se isso na natureza é normal, por que entre os homens não pode ser também esse isolamento? Resposta, isto é uma satisfação egóica. O homem percebe que ele não consegue viver em sociedade, o homem consegue perceber que ele lida bem com os outros, que ele não interage bem com os outros, então ele vai lá e prefere se isolar, para ter a satisfação egóica de lidar apenas com ele mesmo e não ter que ficar se estressando com os outros. E aí continua a resposta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez, no ato de beber, para poder esquecer sobre a realidade, sobre esquecer os problemas da família, o problema do emprego. Merece-te isto aprovação? Ele também está tentando fugir da realidade, ele também está tentando se afastar dessa vida social. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, olha a severidade dos espíritos nessa fala. Quem se isola, quem evita esses contatos, quem faz esse tipo de coisa, acaba se condenando a não ser útil a ninguém. Porque ele não consegue ajudar o próximo, ele não consegue interagir ao próximo, ele não consegue fazer com que aos poucos, através das interações, a sociedade vá se mudando. Eu observo isso às vezes até no meio espiritualista. A gente vê um pessoal assim que tem um pensamento um pouquinho de diferente e eles falam logo. Inclusive eu já falei muito isso. Rapaz, quando eu tiver a oportunidade, eu vou me isolar de todo mundo, não vou ver mais ninguém. Lidar com gente é um negócio muito ruim. Mas aí a gente para e pensa, segundo os próprios textos do Evangelho segundo o Espiritismo, como da parentela espiritual, parentela corporal, etc, etc, às vezes nós encarnamos aqui muito distoantes para que, através dessas interações, a gente possa ajudar aos outros a evoluírem e também nos ajudar a evoluir. Afinal, todo mundo está aprendendo nessas interações. Então, às vezes, você ter gostos, ter um interesse diferente, que lhe afasta desse convívio, entre aspas, mais social, é algo que, no convívio social, seria o diferencial para que você e que essas pessoas também aprendessem. Então, ser diferente e querer ter esse isolamento social
ou no caso aqui desse contexto religioso, onde eles acreditam que é melhor para meditar, para se conhecer e tudo mais, viver sozinho, a gente percebe que muitas das vezes essas pessoas perdem a oportunidade de auxiliar muito. Hoje em dia a gente com a internet tem a oportunidade de assistir palestras budistas, de palestras de monges que são coisas incríveis, palavras incríveis, percepções fora da realidade sobre como eles nos veem e como eles veem como nós estamos presos a egos, a desejos, a satisfações, a querer uma casa, a querer um carro, a querer só bens físicos. Imagine se esses homens, em vez de ter ficado durante tanto tempo isolados como já foi, e às vezes ainda é hoje em dia, como seria se eles tivessem passado esses conhecimentos e interagido com todos os outros? Talvez a sociedade fosse muito diferente. Mas também eu não estou colocando aqui culpa neles, eu também não estou dizendo que eles têm um fardo por isso. Eu estou fazendo uma reflexão para a gente pensar sobre como é importante interagir nesse processo de desenvolvimento. Quanto é importante a gente ver o outro, entender que a gente não gosta de algo no outro, para que assim a gente defina melhor aquilo que a gente quer e aquilo que a gente quer ser. Às vezes, através desses contrastes, a gente aprende muito. Eu vejo que aquela pessoa tem atitudes erradas. Eu não concordo com aquilo, porque provavelmente os caminhos que aquela pessoa segue são opostos aos meus interesses. Então, às vezes é necessário esse contraste. Às vezes é necessária a treva para que a gente entenda e perceba o que é a luz. Então, sempre é importante a gente ter essas interações. Eu estava vendo uma provocação outro dia de um filósofo dizendo basicamente o seguinte: essas pessoas que vivem se abstendo de coisas, elas no fundo, são egoístas e no fundo, elas temem aquilo. Elas se afastam dessas coisas porque elas temem a probabilidade ou a chance de caírem no desejo de querer aquela determinada coisa. E aí, será que essa pessoa aprendeu mesmo que aquilo não é bom? Será que ela aprendeu mesmo que aquilo faz mal? Ou ela só evita porque ela tem medo disso é esse prazer? Ela provavelmente não aprendeu de verdade porque aquilo é ruim. Apenas ela evita porque ela acha que aquilo é ruim. Ela não criou dentro dela a essência do entendimento do porquê aquilo é negativo. Então, o verdadeiro, diríamos assim, ele faz até análise. Aquela verdadeira pessoa que, entre aspas, largou a droga é aquela que consegue ficar perto da droga e mesmo assim não sente interesse nenhuma nela. Aqueles que apenas fogem e se afastam são, de certa forma, covardes. Eles não testaram, segundo a visão dele, a força de vontade deles de recusar o que era o errado. A mesma coisa a gente vê com coisas negativas na nossa vida. Às vezes a gente não quer conversar com uma pessoa, às vezes a gente não quer tomar uma atitude que a gente teme a própria capacidade da gente fazer escolhas erradas. E isso vai tudo mostrando esses contrastes do porquê a vida em sociedade é tão interessante, é tão satisfatória para a nossa evolução. E aí vem a pergunta número 770. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Resposta: duplo egoísta. Então, essa pessoa é ainda mais egoísta se ela, além de insulada, de isolada, faz esse voto de silêncio. Isso é uma dupla reclusão, isso é um duplo egoísmo. Aí vem a letra A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? Então, olha lá, esse cara é isolado, mas em compensação ele reza o dia inteiro, ele faz meditação o dia inteiro, etc, etc. Isso não vai ter mérito, afinal ele está se retraindo, se isolando, para poder evoluir, para poder se desenvolver, para poder passar por uma expiação e assim ter revolução. Só que a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, tem um conceito de tormento voluntário, que é quando a gente coloca um sofrimento na gente a mais do que é o necessário. Esse é um dos meus textos favoritos do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. Porque lá basicamente fala sobre como, na maioria das vezes,
nós que causamos os nossos próprios sofrimentos. Que a maioria dos sofrimentos que nós passamos nem é de questão kármica. É porque nós fizemos más escolhas nessa encarnação ou em momentos de mudança em nossa vida, nós não conseguimos tomar as devidas mudanças e nós aumentamos um sofrimento que às vezes nem era para ser nosso. Então, pare para pensar. Se de certa forma isso daqui não é um tormento voluntário, será que ele não tinha como aprender a mesma coisa interagindo com os outros, conversando com os outros e mesmo assim, ou voluntariamente ele fez esse tormento voluntário de viver eternamente isolado porque ele achou que assim ele chegaria mais rápido a essa evolução. Isso é claro que eu estou fazendo as abstrações com base no que o kardecismo entende. A gente precisa deixar bem claro que isso aqui é um estudo filosófico. A gente tem que ver essa visão e se questionar também. Pensem, vejam se vocês concordam com isso daqui ou não. Reflitam e levem para vocês a interpretação que vocês acham mais justa neste momento. Possa ser que daqui a 5 anos ou alguns meses você relê isso daqui e não concorde mais. Ações, uma boa relação social, respeito, porque eu tenho de me abster de tomar Coca-Cola, fazendo assim uma analogia um pouquinho mais indireta, porque eu tenho de me abster de fazer certas atitudes. Será que isso vai me aproximar mesmo de Deus ou a minha transformação mental, a minha transformação de atitudes é o que vai realmente gerar isso? Reflitam. Será que quando este daqui tomou essa atitude de se isolar, para ele não parecia ser o mais certo? Mas bora ler a resposta. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, porque esquece a lei de amor e caridade, que fala que a gente tem que estar sempre entregando amor e caridade ao nosso próximo. E tá falando aqui que ele evita vários maus, ele evita várias provações, várias vivências que poderiam edificar muito mais o seu desenvolvimento. Afinal, ele nunca vai passar, talvez, por um episódio de ciúmes, por um episódio de raiva, porque ele vive sozinho, isolado no local. A vida dele é praticamente trabalhar na terra, fazer orações e viver em silêncio, isolado num quarto. Cadê a interação? Cadê os conflitos? Cadê os bate-bocas? A relação familiar conturbada? Todas essas coisas que a gente vê que acabam nos ensinando e fazendo com que a gente absorva e se desenvolva muito em aprendizados. E aí a gente vai para a pergunta que fogem do mundo para se voltarem ao pessoa se isolou de tudo e agora ela vive pelo mundo, andando pela aí, só ajudando quem sofre, só ajudando e socorrendo os desgraçados. Isso daí tem utilidade? Aí vem a resposta. Esses realmente se elevam, rebaixando-se, porque eles se dedicam inteiramente ao próximo, a doar amor, a fazer o bem. Tem estes o duplo mérito, enquanto os outros têm o duplo egoísmo. De se colocarem acima dos gozos materiais, eles pouco se importam com os benefícios físicos e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Então, eles continuam na lei do trabalho, afinal, eles estão empregando esforços para ajudar o próximo e eles se afastaram dos gozos materiais. Então, eles não estão apegados a nada a não ser dar e doar amor. Então, estes aí estariam, sim, mais próximos de um verdadeiro intuito espiritual com este hábito. E aí vem a letra A.
E dos que buscam no retiro a tranquilidade de certos trabalhos, reclamam? Resposta: isso não é retraimento absoluto do egoísta, que nem o de lá de cima. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então está falando aqui que os que têm, diríamos assim, uma restrição parcial, vive lá, mas interage, vive lá, mas pode sair, conversar, etc, etc, menos mal. Eles têm essa interação que eu falei agora há pouco, de ensinar, de aprender, de interagir, de refletir, por aí vai. Então, tudo isso ajuda muito no desenvolvimento de ambos os lados. Aí vem a pergunta número 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde as mais remotas antiguidades? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Se Deus deu ao homem, por que se privar disso? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Então, o problema algo em utilizar algo vai estar no abuso que isso gera. Muitas religiões são contra algumas atitudes, algumas coisas que essas pessoas possam vir a fazer, porque elas sabem que isso é uma grande tentação. Elas sabem que isso pode levar a pessoa ao erro. Mas aquele que realmente aprendeu, ele vai se libertar e se afastar do erro simplesmente porque ele sabe que é o erro. Não é muito mais meritório eu observar e dizer isso aqui vai me fazer mal e eu vou me afastar disso porque eu sei que isso vai me fazer mal, do que eu dizer a minha religião proíbe isso, por isso eu não faço. Porque essa força não está vindo de você. Está vindo da sua religião que lhe obrigou a fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai ser mal visto dentro dessa religião, você vai ser criticado dentro dessa religião, por aí vai. Essa é a grande reflexão que está sendo dita aqui. Deus, vou repetir, condena o abuso. Então, extrapolar no uso de alguma coisa, não o uso da faculdade. Então, o problema não é falar, é como você vai usar. Se você pode utilizar sua voz, suas palavras, seu dom de fala para ajudar os outros, para ensinar os outros, ou você pode usar o seu dom da palavra, da fala, para enganar os outros, para manipular os outros, para fazer com que eles façam coisas negativas. Então, o problema não é o dom, o problema não é essa faculdade que ele outorgou, que ele nos deu, mas sim o uso que nós damos. Se nós usamos de forma correta ou se nós fazemos disso um abuso. E aí continua. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Então, o problema não é o silêncio também. Eles estão falando. O problema não é o excesso da fala, mas o problema também não é o silêncio, que seria tipo oposto disso. Porque no silêncio nós vamos para um recolhimento, nós vamos para uma meditação, nós refletimos melhor sobre nós mesmos. Então o problema nunca vai ser os opostos. O problema não é a utilização, sim o extremo oposto dessa utilização. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Tá vendo? Quando a gente medita, quando a gente silencia a mente, o nosso espírito fica mais livre e a nossa comunicação, o nosso sentir desses espíritos, desses irmãos, é muito mais fácil. Fica muito mais fácil a conexão conosco. Muitas vezes eu já vi espíritos falarem o seguinte: às vezes a gente está do seu lado, a gente está praticamente em cima de você. A gente só está faltando pegar você pelos braços, sacudir e dizer: acorda. Mas você está tão preocupado, você está com tanto pensamento negativo, você está com tanta insegurança na sua mente que você não consegue ouvir a gente. Você não consegue ouvir nossos conselhos. Você não consegue
nos ver falar e mostrar qual o caminho, qual a direção. Então, silenciar a sua mente é essencial também. Tenha seus momentos para isso. Tenha seus momentos para orar. Tenha seus momentos para refletir. Sentir os seus guias, os seus espíritos guardiães. Isso é essencial. Mas também tenha seus momentos de interagir, de conversar, de falar com o outro, mesmo que você não goste, mesmo que você não ache legal. Vá lá, interaja. Porque é através dessas interações que você realmente vai aprender onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando, o que é que eu estou aprendendo. É essencial, então, nunca ir somente para um oposto, mas vivenciar e entender o que cada um desses lados pode lhe oferecer. Então, às vezes, quando você está com um problema muito grande, quando você está na maior de suas aflições, sua mente está tão cheia que o oposto, que seria o silêncio, é o que lhe daria a sensação boa, é o que lhe daria o aprendizado. Às vezes é provável que esses caras que ficam só meditando, só em silêncio, ficam num silêncio tão absoluto que uma interação com o outro é o que faria eles terem algo novo para refletir, para aprender, para observar que ainda faltava de aprendizado neles mesmos. Consideram essas privações como atos de virtude. É claro que essas religiões que ensinam e explicam isso dizem que, de certa forma, é uma virtude. Ficar em silêncio, respeitar o outro, nunca responder, etc, etc. E realmente tem uma parte de virtude, tem uma parte de ensinamento de evitar conflitos, evitar atritos. Mas a vida não é só isso. A vida também tem que ter as suas interações, seus aprendizados, as suas experiências. Senão a pessoa está morta. Senão a pessoa não está se desenvolvendo. E a gente só encarna aqui para evoluir. Se você não corre atrás da evolução, a vida vai fazer com que algo aconteça para que você, por força, acabe evoluindo. Se você não busca correr atrás de se melhorar, a vida fará com que coisas aconteçam para que assim você evolua. Às vezes através de um sofrimento, afinal ninguém procura um médico sem uma dor. Às vezes você precisa de uma dor espiritual, de um obsessorzinho, de algum problema mediúnico, para você. Alguém tá me ouvindo? Aqui tá parecendo que travou pra alguém mais. Alguém tá me ouvindo? Tô ouvindo, Chico. Então eu vou continuar, já que voltou. Travou, Então é isso, essas interações. Ah, travou rapidinho, mas voltou. Então essas interações fazem parte, essas nuances fazem parte. A gente precisa desse atrito. Às vezes, como eu estava falando, esse sofrimento que a gente passa é o que nos faz buscar uma fé, é o que nos faz buscar orar, é aquilo que nos faz buscar entrar em movimento e sair da apatia de apenas, sei lá, acordar, trabalhar, voltar para casa, comer e dormir, assistir um pouquinho de TV, etc, etc. Vai acontecer alguma coisa que vai lhe gerar uma dor, um sofrimento, para que você saia desse ciclo e viva a vida e aprenda com a vida, porque você veio para cá para aprender, não para se acomodar. Ele continua. Engana-se, no entanto, porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, tem sim uma virtude nisso, mas não é só isso. A vida é feita de contrastes, e nós sempre devemos buscar o caminho do meio, sempre buscar o caminho entre essas duas polaridades extremas,
para assim a gente ter equilíbrio. É como aquele símbolo do yin e yang, do taoísmo, se eu não me engano, que é aquela bolinha lá que tem metade branca com a bolinha preta, metade preta com a bolinha branca. A gente tem que buscar o equilíbrio. Não ser só uma coisa, nem só outra. Ter o perfeito equilíbrio entre as duas partes. E aí Kardec encerra dizendo: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então eu falei muito pela parte negativa. Ah, você vai deixar de aprender, você vai deixar de vivenciar, você vai ter que sofrer para aprender. Mas também a gente tem que lembrar que isso nos priva de fazer o bem. Isso nos priva de auxiliar o próximo. E se a gente realmente é cristão, Jesus simplesmente dedicou a vida inteira dele a ajudar o próximo, a curar leprosos, a curar cegos, a curar todo tipo de pessoa, não só no sentido físico, mas também no sentido moral e espiritual através de palavras. Então, se nós somos cristãos, o nosso dever é curar ou fazer com que curemos o máximo possível todas as pessoas que entrarem em contato conosco em nossa vida. Se você não está sendo um móvel de cura, você está ainda distante desse intuito. Se você não é a palavra amiga para alguém, se você não é aquela pessoa que alguém recorre para ter um auxílio, para ter uma reflexão, para ter um conselho, talvez você ainda não esteja nesse caminho. Porque o caminho que a gente está estudando tanto nos ensina é isso: curar a si e curar o outro. Porque quando a gente cura o outro, a gente aprende também a curar a nós mesmos. E aí agora a gente passa para os laços da família. Por que é importante ter a família e qual a utilidade disso? Pergunta número 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não são mais de cuidados? No caso, quando o filhote passa a ser adulto, ele começa a brigar com o pai pela liderança da matilha, ele começa a brigar pelo pai na natureza por alimento, ele pouco importa se é a mãe, se é a irmã, ele vai e luta, e não tem isso não. Ele está perguntando por que os animais têm isso? E é interessante lembrar que nós, seres humanos, somos animais também. Entre aspas, racionais, mas somos animais. Nós somos corpos biológicos, então nós somos animais na natureza. Da mesma forma que os animais têm hormônios, têm feromônios, nós também temos. Nós somos animais, só que nós esquecemos disso constantemente. Então, por isso que é importante essa pergunta aqui. Ela pode parecer indireta, perguntando apenas dos animais como os de estimação, mas não, isso aqui também se atribui a nós. Por que nós passamos a ter esses cuidados enquanto eles ainda se mantêm não tendo? Aí vem a resposta. Os animais vivem vida material e não vida moral. Então a nossa diferença entre esses animais é que eles têm vida material e nós temos vida material e vida moral. Quando nós começamos a nos interagir, que nem eu falei no exemplo do Homo sapiens, começou a se importar com o outro, nós começamos a ter uma vida moral. Por isso que todo mundo gosta de falar dos outros e todo mundo gosta de ficar dando pitaco na vida dos outros. Porque isso daí é um hábito da gente, da nossa vida, entre aspas, moral. Todo mundo quer lutar e dizer sobre a moral do outro e como esse outro está em falta com a moral, mas nunca olha para si mesmo e para suas próprias faltas morais. E como eu também citei hoje, segundo a psicologia, quanto mais você se incomoda com a falta moral de alguém, é porque você tem essa falta moral. E que a percepção e a agonia e angústia e chateação que essa pessoa lhe gera, a ponto de você ficar falando dela, por ela não estar de acordo com um fato moral, na verdade, ressoa que você mesmo está sendo imoral em relação a isso. Mas isso é um debate para outro momento filosófico. Bora voltar aqui, senão eu vou sair demais. A ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, um instinto de conservação dos seres que ela deu luz. Então está falando aqui ainda da vida material. Por que a mãe
protege o filhote. Tá falando aqui que isso é do instinto de conservação dos seres. Ela tem esse instinto de conservar aquele ser que ela deu vida. Quando ele já não precisa mais desse instinto dela de conservar, ele já tá velho, ele já sabe caçar, por que eu vou ter que me importar com ele? A vida, no sentido material, faz com que simplesmente acabe esse interesse. Mas nós que temos vida moral pensamos, poxa, é meu filho, eu tenho de cuidar, eu tenho de fazer tudo. Às vezes o filho já está mais velho que você, já tem a vida, já tem casa, já tem tudo, mas você como mãe quer cuidar tudo, quer fazer de tudo por ele. Porque você não entende que o seu ciclo de cuidar dele acabou e você não entende que o ciclo de você se cuidar reiniciou. Quando o seu filho começa a saber cuidar dele mesmo, ele já está apto para o mundo. É claro que você tem que aconselhar de tempos em tempos, falar alguma coisa, etc, etc. Mas ele tem que se virar agora. Ele tem que aprender agora. E você, agora que já não tem mais uma tutela obrigatória, digamos assim, por ele, tem que voltar a se cuidar. Porque você está aqui encarnado ou encarnada para você evoluir também. Não dedique apenas ao seu filho sua vida. Dedique a sua vida a você também. Então, tem a vida material e a vida moral. Continuando. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Então, olha aqui, ó, na vida material, assim que o filho pode se cuidar por si só, a mãe está com a tarefa concluída. Ela não precisa mais ficar em cima. Ele tem que aprender a se virar, evoluir e tudo mais. Então, enquanto você ainda está educando ele, aí sim, você tem que dar o seu máximo, passar o máximo de valores possíveis e tudo mais. Mas quando ele começa a saber se virar sozinho, é ele e o livre-arbítrio dele e os karma dele e como ele vai se virar para evoluir com isso. Sua tarefa sempre vai ser sim auxiliar e dar bons conselhos, mas ele tem que aprender, ele tem que experienciar, ele tem que viver. Repetindo, logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza e por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Sem falar também que aqui, na natureza, os ciclos de ninhadas, de filhotes, etc., é constante. Então, poxa, eu daqui a pouco já estou perto de parir de novo, eu vou ficar cuidando de um marmanjo velho que já sabe caçar sozinho e conseguir a comida dele. Só que no nosso caso, a natalidade cai cada dia mais, cada menos filhos na vida social, na vida dessa mãe. Mas como essa mãe dedicou tanto tempo ao filho, ela não consegue mais voltar a cuidar dela mesma, do bem-estar dela, da felicidade dela. E é essencialmente importante que ela consiga fazer isso. Você não tem que mais largar esse seu filho pela próxima ninhada que está vindo, mas sim pelo fato de que você tem que se cuidar e evoluir, se lapidar. Pergunta número 774. Há pessoas que de fato Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços da família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que deve pensar a respeito disso? Então, bora lá voltar para a filosofia. Tem ramos da filosofia que entendem o seguinte: você só gosta de verdade da sua mãe, você só gosta de verdade do seu irmão, você só gosta de verdade dos seus familiares porque você nasceu perto deles e teve de conviver por muito tempo com eles. Se não fosse isso, vocês não teriam interesse nenhum um pelo outro. Seria como se você fosse um esquisito. Você realmente ama seu filho ou realmente ama sua irmã porque ela é sua irmã ou porque ele é seu filho, ou porque você aprendeu por muito tempo a conviver com ele e por assim conseguiu começar a gostar dele? É tipo isso que esse ramo da filosofia questiona, coisa que dá uma explodida na mente deliciosa. Mas o que está questionando aqui é se essas pessoas que entendem isso estão corretas ou, na verdade, não é nenhum tipo de costume social. Eu gosto de meu filho porque eu cuidei dele, mas sim um laço da natureza, um laço de afinidade. Há várias encarnações eu cuido desse filho, ou esse filho já me cuidou como
meu pai já me cuidou como meu irmão, por aí que eu gosto dele nessa encarnação. Então tá meio que questionando aqui se a afinidade existe realmente ou se a afinidade é criada pelas interações sociais. Afinidade com meu pai porque eu nessa encarnação nasci como filho dele e não porque de várias encarnações eu venho interagindo com ele. É basicamente esse o questionamento. É afinidade ou foi só o fato de ter encarnado perto? Aí vem a resposta, a pergunta. O que devemos pensar a este respeito? Aí vem a resposta. Diversos dos animais, diverso do, dos animais é o destino do homem. Então, diferente dos animais é o nosso. Por que então querem identificá-lo como estes? Por que então você quer comparar como igual? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há as necessidades de progredir. Então está falando aqui que nós, seres humanos, estamos num nível diferente de percepção e absorção da realidade. Então, nós temos tarefas diferentes da dos animais. Nós temos laços e necessidades de evoluir e de pagar e de debitar karmas. Então, sim, os laços que ocorrem na nossa família são de afinidade e não de pura afeição por terem nascido e se criado juntos. Coisa que às vezes a pessoa nasce, cresce junto e não se gosta. Se fosse isso daqui verdade, todo mundo, só por ter nascido junto, se criado junto, iria se gostar. Mas a gente vê latentemente antipatias e simpatias. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então está falando aqui que nós temos simpatias e antipatias sim, os nossos laços de afinidade, de amor e de carinho por alguém da nossa família é sim por causa de uma afinidade, e a gente pode perceber isso claramente quando a gente conhece alguém na vida, assim. Poxa, eu nunca convivi com essa pessoa por anos e anos e anos, mas em compensação eu conheci essa pessoa hoje e nós dois fluímos muito bem, conversamos muito bem, interagimos muito bem, nos respeitamos e nos damos muito bem. Isso daqui é um laço de afinidade, sem dúvida, um laço energético, sem dúvida. E não foi porque eu convivi com essa pessoa que eu aprendi a amá-la, que eu aprendi a respeitá-la e adorá-la. E aí vem a 755. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Então, diminuição desse laço familiar. Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Então, um retrocesso para o egoísmo. Mas lembrando aqui que o laço da família que está sendo dito aqui é, no caso, o fato de viver em grupo e em grupo se respeitando, se amando, se protegendo e tudo mais. Não é o conceito de família como hoje em dia está muito deturpado, não. É no sentido de como seria a sociedade se não existissem esses agrupamentos de pessoas que se gostam e se respeitam. E aí o Espírito foi disso. Seria uma recrudescência do egoísmo. Seria um por si só mesmo e pouco importa os outros, pouco importa quem está sofrendo, quem está passando fome ou quem tem algum tipo de necessidade. E aí eu acho que agora a gente encerrou a lei da sociedade. Eu achei o tema muito, muito, muito interessante. Daqui a pouco, no encerrar a gravação, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Mas eu acho que dá tempo, já que vai até 19h05, de eu ler algumas perguntas agora sobre a lei do progresso. Capítulo número 8. Da lei do progresso. Estado de natureza. Por que existe o estado de natureza? Porque a gente foi evoluindo. A marcha do progresso. Algo ou alguém ou os espíritos nos ajudam a progredir? Povos degenerados. Por que ainda existem povos tão atrasados no seio da Terra? A civilização realmente civiliza alguém? Realmente mudou alguém? Será que isso aí foi importante mesmo para o desenvolvimento? Progressão da legislação humana. A gente já viu isso ali em cima sobre
a pena de morte. Será que hoje em dia a lei humana, a forma com que a gente pune quem erra, realmente está ajudando essas pessoas a desenvolverem-se? E a influência do espiritismo no progresso. Será que os espíritos evoluídos interferem na nossa realidade para que o mundo se desenvolva? Então, bora lá. Estado de natureza. Pergunta número 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Se eu não me engano, o estado de natureza era um conceito do direito arcaico. Se eu não me engano, foi com Locke e com Rousseau, dois filósofos. Eles diziam que nós estávamos em estado de natureza na sociedade, onde todo mundo estava meio que guerreando um contra o outro, pouco se importava com o outro, e de um momento para outro, que eles chamam de contrato social, que foi quando começou a ter os burros, os agrupamentos, os clãs. Então, basicamente, o que está dizendo aí aqui, eu lembro da filosofia, estado de natureza era quando a gente vivia de qualquer forma, por aí, solto, ninguém se importava com ninguém, ninguém ajudava com ninguém, e se tivesse no caminho até matava. E o contrato social, segundo o direito, surgiu a partir do momento que as pessoas passaram a ter um pacto, entre aspas, social de respeito. Você sai na rua, você passeia na rua, e você não bate em ninguém, você não dá uma força em ninguém, simplesmente porque você não foi com a cara dessa pessoa. Você aceita um contrato social de que você tem que respeitar o próximo, de que você tem que seguir as leis e tudo mais. Então, esse seria o contrato social, segundo a visão do direito. Bora ver se isso aqui tem relação com o que eu expliquei. Serão coisas idênticas o estado de natureza, então esse estado anterior, e a lei natural, o fato das pessoas terem de evoluir naturalmente? Resposta: não. O estado de natureza é o estado primitivo, então realmente é aquele estado que eu falei, onde todo mundo estava disperso, guerreando, lutando indefinidamente. Aí vem, a civilização é incompatível com o estado de natureza. Civilidade vem de civil, de respeito, de interação, respeitando o próximo. Então a civilidade, a civilização vai contra esse estado de natureza, esse estado de guerra de um contra o outro. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei natural contribuiu para que existisse a civilidade e o respeito mútuo entre as pessoas, saindo assim do estado de natureza para o contrato social. Lembrando que o contrato social é uma teoria dos filósofos lá do direito, então é meio que como se chama o fato das pessoas viverem em sociedade. Daí vem a nota de Kardec. O estado de natureza é a infância da humanidade, o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, o fato da gente, às vezes, existir em meios onde estão em conflito constante é parte do desenvolvimento intelectual e moral da sociedade. Afinal, nossos antepassados precisaram viver aquele instante, aquele momento, para que o mundo fosse se desenvolvendo até onde a gente está hoje. Então é um ponto de partida. Sendo perfectível e trazendo em si um germen do aperfeiçoamento. Uma hora o homem ia perceber que guerrear só não adiantava de nada, que eles precisavam se unir para ter força. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente no estado de infância. Então tá falando que o estado de natureza e a infância são algo parecido. É tipo um momento onde o humano e a relação humana ainda está em se desenvolver. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor compreende a prática. Então, quanto mais a gente vai entendendo da importância de se relacionar bem com o próximo, de ter respeito, de ter a caridade, a bondade, a empatia, tudo que Cristo nos ensinou, cada vez mais nos afastamos deste estado primitivo de natureza, desse estado primitivo de interações humanas através da agressividade e tudo mais.
quanto mais nós nos aproximarmos da civilidade, mais respeito ao outro nós teremos, mais amor, mais entendimento, mais paciência. Então, talvez nós ainda nem sejamos civilizados assim como nós dissemos, como nós dizemos ser. Nós, às vezes, ainda nos afastamos muito disso e chegamos a beirar o estado de natureza, de tão primitivas que algumas atitudes nossas o são, às vezes. E agora deu 19h05, então passemos ao encerramento. Agradeço a todos que estiveram aqui assistindo o nosso vídeo de hoje e o nosso estudo. Ele foi muito proveitoso, pelo menos eu considerei isso. Nos ajudou a refletir muito sobre a importância de nós vivermos em contato em sociedade. Reflita bastante sobre isso e você verá que é muito importante interagir. Reflita e perceba como as coisas que você mais aprendeu nessa vida foi interagindo com outras pessoas, foi às vezes brigando com outras pessoas, foi às vezes amando outras pessoas. Então, essas interações são essenciais e foram, e são, e serão para o seu desenvolvimento. E nós também entendemos um pouco sobre a lei do progresso e sobre como tudo está sendo muito bem regulado e preparado por Deus e pelos Espíritos para que cada vez mais a nossa sociedade se desenvolva. Ser cristão e tentar fazer o possível para que todos os seus aprendizados e ensinamentos sejam postos em prática é a forma que você pode ajudar para que essa sociedade se torne cada vez mais civilizada. Então, eu agradeço a todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo, onde nós iremos dar continuidade a essas perguntas. Muita paz e bons estudos.